A jovem babá sumiu sem avisar, e o filho do milionário começou a chamar por ela todas as noites, uma história que vai tocar seu coração e despertar suas emoções mais profundas. Comentem aqui embaixo de onde vocês estão assistindo e digam seus nomes. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias incríveis comigo. O início de uma jornada inesperada. Florença Cavalcanti tinha 26 anos quando decidiu deixar sua vida confortável em Recife para se aventurar em terras distantes. Formada em pedagogia infantil pela Universidade Federal de Pernambuco, ela sempre sonhara em trabalhar com crianças especiais. Mas as oportunidades no Brasil eram limitadas e mal remuneradas. Quando viu o anúncio de uma agência internacional procurando babás qualificadas para famílias europeias, seu coração se encheu de esperança e determinação. A jovem brasileira era filha de Dona Carmen Cavalcanti, uma professora aposentada que criara 3 filhos sozinha após ficar viúva muito cedo, e neta de seu Joaquim, um marceneiro que havia ensinado a ela o valor do trabalho honesto e da perseverança. Florença cresceu em uma casa simples no bairro da Boa Vista, onde aprendeu desde cedo que os sonhos só se realizam com muito esforço e dedicação. Após meses de processos seletivos rigorosos, entrevistas por videoconferência e verificação de documentos, Florença foi selecionada para trabalhar com uma família em Helsinki, na Finlândia. O país nórdico sempre a fascinou pelas histórias que ouvia sobre educação de qualidade e qualidade de vida, mas jamais imaginou que um dia pisaria naquelas terras geladas tão distantes de casa. A despedida da família foi dolorosa, mas cheia de esperança. Dona Carmen, apesar da preocupação natural de mãe, apoiou integralmente a decisão da filha, sabendo que aquela oportunidade poderia abrir portas para um futuro melhor. Os irmãos de Florença, Ricardo e Patrícia, prometeram cuidar da mãe e manter contato constante através de videochamadas semanais. Durante o voo de 16 horas, que a levaria de Recife a Helsinki, com escala em Lisboa, Florença revirou em sua mente tudo o que havia pesquisado sobre a família Torrealba. Maximiliano Torrealba, de 42 anos, era proprietário de uma cadeia de lojas de antiguidades que havia se expandido por toda a Escandinávia. Viúvo há 3 anos, criava sozinho o filho Benjamin, de apenas 4 anos, que, segundo as informações da agência, era uma criança extremamente tímida e reservada. A história da família Torrealba era fascinante e melancólica ao mesmo tempo. Maximiliano havia herdado do avô paterno, Dom Eduardo Torrealba, uma pequena loja de antiguidades no centro de Helsinki. Dom Eduardo era um imigrante espanhol que chegou à Finlândia nos anos 1950, fugindo da ditadura de Franco, e construiu sua vida do zero vendendo peças antigas que restaurava pessoalmente. O negócio familiar cresceu exponencialmente quando Maximiliano assumiu a gestão após a morte do avô. Com visão empresarial aguçada e conhecimento profundo sobre arte e história, ele transformou a modesta loja em uma rede de estabelecimentos especializados que atraía colecionadores e decoradores de toda a Europa. Suas lojas eram conhecidas não apenas pela qualidade das peças, mas também pela autenticidade garantida e pelo atendimento personalizado. A tragédia chegou à vida de Maximiliano, quando sua esposa, Helena Virtanen, uma arquiteta finlandesa talentosa e apaixonada pela vida, faleceu em um acidente de carro durante uma tempestade de neve. Benjamin tinha apenas 1 ano na época, e Maximiliano se viu perdido entre a dor da perda e a responsabilidade de criar um filho sozinho. Desde então, ele se fechou emocionalmente, dedicando-se obsessivamente ao trabalho e mantendo apenas o relacionamento essencial com o filho. A chegada à mansão dos Torrealba. O aeroporto de Helsinki-Vantaa estava movimentado naquela manhã fria de outubro, quando Florença desembarcou,
carregando 2 malas e o coração cheio de expectativas. O motorista enviado pela família Torrealba a esperava com uma placa discreta, e durante o trajeto de 40 minutos até a mansão, ela pode observar a paisagem única da capital finlandesa, com seus prédios baixos, arquitetura funcional e a natureza preservada, que se misturava harmoniosamente com o ambiente urbano. A mansão dos Torrealba ficava no bairro exclusivo de Kulosaari, uma ilha conectada ao centro da cidade por pontes, onde residiam algumas das famílias mais influentes da Finlândia. A propriedade era impressionante. 3 andares de arquitetura neoclássica, jardins meticulosamente cuidados e uma vista privilegiada para o Mar Báltico que deixava qualquer visitante sem fôlego. Maximiliano a recebeu na porta principal com a formalidade típica dos finlandeses. Alto, de ombros largos e cabelos grisalhos, prematuramente devido ao estresse dos últimos anos, ele emanava uma autoridade natural que poderia intimidar, mas Florença percebeu imediatamente a tristeza profunda que habitava seus olhos azuis. Ele explicou brevemente as regras da casa, os horários de Benjamin e deixou claro que esperava profissionalismo absoluto em todas as situações. O pequeno Benjamin apareceu timidamente atrás do pai, escondendo-se em suas pernas sempre que Florença tentava estabelecer contato visual. Era uma criança linda, com cabelos loiros como a mãe e os mesmos olhos azuis penetrantes do pai, mas havia uma melancolia em seu olhar que partia o coração de qualquer pessoa sensível. Ele falava pouco, respondia apenas com acenos de cabeça, e parecia carregar um peso emocional desproporcional para sua idade. A governanta da casa, senhora Aino Järvinen, uma senhora finlandesa de 60 anos que trabalhava para a família há mais de uma década, mostrou a Florença seus aposentos no 2º andar da mansão. O quarto era espaçoso e confortável, com uma vista linda para os jardins e o mar, mobiliado com peças elegantes que refletiam o bom gosto e a prosperidade da família. Durante o primeiro jantar, servido no grande salão de jantar com sua mesa de mogno para 12 pessoas, Florença observou a dinâmica familiar. Maximiliano e Benjamin comiam em silêncio quase absoluto, comunicando-se apenas através de olhares e gestos mínimos. A atmosfera era pesada, carregada de lembranças não verbalizadas e de uma tristeza que parecia impregnar as paredes daquela casa magnífica. Naquela primeira noite, Florença ouviu Benjamin chorando baixinho em seu quarto. Ela hesitou antes de interferir, lembrando-se das instruções de Maximiliano sobre manter distância profissional, mas seu instinto maternal falou mais alto. Encontrou o menino encolhido em sua cama, tremendo não apenas de frio, mas de medo e solidão. Os primeiros passos de uma conexão especial. Com paciência infinita e carinho genuíno, Florença começou a conquistar a confiança de Benjamin. Ela descobriu que o menino tinha pesadelos frequentes, onde via a mãe partindo sem se despedir, e que desenvolvera uma ansiedade de separação intensa que o impedia de se relacionar normalmente com outras pessoas. Durante o dia, ele brincava sozinho em seu quarto. Evitava atividades em grupo e raramente sorria. Florença implementou uma rotina cuidadosamente planejada para ajudar Benjamin a se sentir seguro e amado. Todas as manhãs, ela o acordava cantando canções brasileiras suaves, preparava um café da manhã especial com frutas cortadas em formatos divertidos e dedicava tempo para conversar sobre os sonhos da noite anterior, transformando pesadelos em aventuras imaginárias onde ele era sempre o herói corajoso. As tardes eram dedicadas a atividades criativas que estimulavam a expressão emocional de Benjamin. Florença trouxera do Brasil alguns livros infantis ilustrados que contavam histórias de crianças corajosas e famílias amorosas. Mesmo sem compreender completamente o português, Benjamin ficava fascinado pelas ilustrações coloridas e pela musicalidade da língua,
pedindo sempre para que ela repetisse as histórias. Aos poucos, o menino começou a responder positivamente aos estímulos carinhosos de Florença. Ele começou a sorrir timidamente quando ela inventava jogos educativos, a participar das atividades de desenho e pintura, e até mesmo a fazer perguntas sobre o Brasil, demonstrando curiosidade sobre a terra natal de sua nova cuidadora. Maximiliano observava essas transformações de longe, inicialmente com ceticismo, depois com surpresa crescente. Há anos não via seu filho demonstrar interesse genuíno por qualquer atividade ou pessoa. Florença parecia ter um dom natural para se conectar com crianças, uma habilidade que ia muito além da formação acadêmica em pedagogia. Durante as refeições, que antes eram eventos silenciosos e melancólicos, começaram a surgir conversas animadas, iniciadas por Benjamin, que queria compartilhar com o pai as novidades que havia aprendido com Florença. O menino falava sobre os animais do Brasil, sobre as cores diferentes que havia descoberto ao misturar tintas, sobre as histórias engraçadas que ouvia em português. A casa começou a ganhar vida novamente. Florença tinha o hábito de abrir todas as cortinas pela manhã, permitindo que a luz natural iluminasse os ambientes que haviam permanecido sombrios por tanto tempo. Ela colocava música suave durante as atividades com Benjamin, enchendo os corredores com melodias alegres que contrastavam com o silêncio pesado dos anos anteriores. A resistência inicial de Maximiliano. Apesar das mudanças positivas evidentes em Benjamin, Maximiliano mantinha uma distância calculada de Florença. Ele havia aprendido a se proteger emocionalmente após a morte da esposa, construindo muros internos que impediam qualquer pessoa de se aproximar demais. A presença calorosa e envolvente da jovem brasileira representava uma ameaça a essa proteção que ele havia construído cuidadosamente. Durante as primeiras semanas, Maximiliano se limitava a observar o trabalho de Florença com Benjamin, oferecendo apenas comentários profissionais sobre horários, alimentação e atividades educativas. Ele evitava conversas pessoais, mantinha um tom formal em todas as interações e fazia questão de deixar claro que ela era apenas uma funcionária, não um membro da família. No entanto, era impossível ignorar completamente o impacto positivo que Florença estava causando na vida de seu filho. Benjamin estava mais comunicativo, mais alegre e, pela primeira vez desde a morte da mãe, parecia estar desenvolvendo um relacionamento saudável com uma figura materna. Como pai, Maximiliano não podia negar que aquilo era exatamente o que seu filho precisava. Florença, por sua vez, respeitava os limites estabelecidos por Maximiliano, mas não conseguia esconder completamente sua personalidade naturalmente calorosa e acolhedora. Ela cumprimentava-o educadamente todas as manhãs, mantinha-o informado sobre as atividades e progressos de Benjamin, e ocasionalmente oferecia insights pedagógicos que demonstravam sua competência profissional. Gradualmente, Maximiliano começou a perceber pequenos detalhes sobre Florença que despertavam sua curiosidade. A forma como ela decorava discretamente os espaços comuns com arranjos de flores frescas, como preparava lanches nutritivos e visualmente atraentes para Benjamin, como sua risada genuína ecoava pelos corredores, trazendo uma energia positiva que havia faltado àquela casa por tanto tempo. Uma tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, Maximiliano encontrou Florença e Benjamin no jardim, brincando de esconde-esconde entre as árvores já sem folhas do outono finlandês. O som das gargalhadas do filho o atingiu como um soco no peito. Há quanto tempo não ouvia aquela risada pura e despreocupada? Ele ficou observando da janela, sentindo uma mistura de gratidão e medo pelo que aquela cena representava. O despertar de sentimentos proibidos.
O inverno chegou cedo naquele ano, cobrindo Helsinki com seu manto branco característico e transformando a mansão dos Torrealba em um refúgio aconchegante contra o frio rigoroso do exterior. Florença adaptou as atividades de Benjamin para o clima, criando jogos internos, sessões de leitura próximo à lareira e projetos artísticos que mantinham o menino estimulado e feliz mesmo nos dias mais escuros. Foi durante uma dessas tardes geladas que aconteceu o primeiro momento de real proximidade entre Maximiliano e Florença. Benjamin havia adoecido com uma gripe forte e Florença passou a noite toda cuidando dele, medindo temperatura, administrando medicamentos e oferecendo o conforto maternal que o menino tanto precisava. Maximiliano, preocupado com o filho, permaneceu acordado também. E juntos eles revezaram os cuidados durante toda a madrugada. Quando amanheceu e a febre de Benjamin finalmente baixou, Maximiliano encontrou Florença adormecida na poltrona ao lado da cama do menino, com uma expressão serena mas cansada que revelava sua dedicação genuína. Naquele momento, algo se moveu dentro do peito dele. Uma gratidão profunda misturada com uma admiração crescente por aquela mulher que cuidava de seu filho como se fosse seu próprio. Ele trouxe um cobertor e a cobriu delicadamente, observando por alguns instantes seu rosto em repouso. Florença era realmente bonita, com traços delicados que refletiam sua herança nordestina, cabelos castanhos que brilhavam mesmo sob a luz suave da manhã, e uma expressão de paz que contrastava com a intensidade com que vivia cada momento do dia. Quando Florença acordou e encontrou os olhos de Maximiliano fixos nela, houve um momento de conexão silenciosa que ambos tentaram ignorar, mas que marcou o início de uma mudança irreversível em sua dinâmica. Ela agradeceu pelo cobertor, ele agradeceu pelos cuidados com Benjamin e ambos fingiram que aquele olhar prolongado não havia significado nada especial. Nos dias seguintes, Maximiliano começou a chegar mais cedo do trabalho, inventando desculpas relacionadas a reuniões canceladas ou compromissos adiados. Na verdade, ele estava cada vez mais interessado em observar a interação entre Florença e Benjamin e secretamente ansioso pelos momentos em que poderia conversar com ela sobre o desenvolvimento do filho. Essas conversas, inicialmente focadas apenas em questões práticas, começaram a se estender naturalmente para tópicos mais amplos. Florença falava sobre suas experiências no Brasil, sobre métodos pedagógicos inovadores que havia estudado, sobre sua filosofia de educação baseada no amor e na paciência. Maximiliano, por sua vez, compartilhava memórias de sua própria infância, histórias sobre a construção do negócio familiar e, ocasionalmente, reflexões sobre os desafios de criar um filho sozinho. A descoberta de afinidades inesperadas. Uma tarde chuvosa de dezembro, enquanto Benjamin dormia uma soneca prolongada, Maximiliano encontrou Florença na biblioteca da mansão, folheando um livro de arte finlandesa. A biblioteca era seu refúgio pessoal, um espaço onde ele costumava se isolar para trabalhar ou simplesmente pensar, e ver alguém ali mexia com territórios emocionais que ele preferia manter protegidos. No entanto, em vez de se incomodar com a invasão, Maximiliano se sentiu curioso sobre o que havia despertado o interesse de Florença. Ela estava absorta em um livro sobre o movimento artístico finlandês do século XIX, fazendo anotações em um pequeno caderno e demonstrando um conhecimento surpreendente sobre história da arte. A conversa que se seguiu revelou facetas de Florença que Maximiliano nunca havia imaginado. Ela havia estudado história da arte como disciplina complementar durante sua formação em pedagogia, sempre fascinada pela forma como as expressões artísticas refletiam o contexto social e emocional de diferentes épocas. Seu interesse não era superficial.
Ela compreendia técnicas, contextos históricos e tinha opiniões fundamentadas sobre diferentes movimentos artísticos. Maximiliano, especialista em antiguidades e conhecedor profundo de arte europeia, ficou impressionado com a profundidade do conhecimento de Florença. Eles passaram horas discutindo sobre a influência da natureza na arte finlandesa, sobre as diferenças entre o barroco brasileiro e o classicismo nórdico, sobre como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para a educação infantil. Aquela tarde marcou o início de uma conexão intelectual que complementaria perfeitamente a atração física e emocional que já existia entre eles, mesmo que ambos tentassem negá-la. Maximiliano descobriu em Florença uma interlocutora estimulante, alguém com quem podia compartilhar suas paixões profissionais e seus conhecimentos acumulados ao longo dos anos. Florença, por sua vez, ficou encantada com a erudição e a sensibilidade artística de Maximiliano. Por trás da fachada fria e profissional, ela descobriu um homem culto, apaixonado por beleza e história, capaz de falar por horas sobre uma única peça de arte com o entusiasmo de uma criança descobrindo um tesouro. Essas conversas se tornaram frequentes. Depois que Benjamin dormia, Maximiliano e Florença se encontravam na biblioteca, inicialmente por acaso, depois de forma cada vez mais intencional. Eles discutiam livros, compartilhavam histórias sobre suas respectivas culturas e, gradualmente, começaram a revelar aspectos mais pessoais de suas personalidades e experiências de vida. O Natal, que mudou tudo. O Natal se aproximava, e Florença queria criar uma celebração especial que ajudasse Benjamin a formar memórias positivas associadas às festividades. Ela sabia que o primeiro Natal após a morte de Helena havia sido devastador para a família, e os 2 anos seguintes haviam sido marcados por uma melancolia que transformava a data em mais um lembrete doloroso da perda. Com a permissão cautelosa de Maximiliano, Florença começou os preparativos natalinos 3 semanas antes da data. Ela envolveu Benjamin em todas as atividades, desde a escolha da árvore até a confecção de enfeites artesanais que misturavam tradições finlandesas com elementos brasileiros. O menino se mostrou entusiasmado como nunca, trabalhando com dedicação em cada projeto e fazendo perguntas constantes sobre como o Natal era celebrado no Brasil. A transformação da casa foi gradual, mas impressionante. Florença decorou cada ambiente com bom gosto e criatividade, criando uma atmosfera acolhedora que respeitava a elegância natural da mansão Weil, adicionando toques de calor humano que haviam estado ausentes por tanto tempo. Luzes suaves, arranjos de flores de inverno, velas aromáticas e guirlandas feitas à mão transformaram os espaços em cenários dignos de um conto de fadas natalino. Maximiliano observava os preparativos com sentimentos conflitantes. Por um lado, a alegria contagiante de Benjamin o enchia de gratidão por Florença. Por outro, cada enfeite colocado, cada tradição resgatada, cada sorriso do filho o lembrava dolorosamente de como Helena costumava tornar o Natal mágico para a família. Ele se debatia entre a vontade de abraçar aquela nova realidade e o medo de trair a memória da esposa. Florença percebeu a luta interna de Maximiliano e decidiu abordar o assunto com a delicadeza que a situação exigia. Durante uma de suas conversas noturnas na biblioteca, ela mencionou que compreendia como devia ser difícil para ele ver a casa sendo transformada por outra pessoa, e que sua intenção jamais seria substituir as memórias de Helena, mas sim criar novas tradições que honrassem o passado while construíam um futuro mais luminoso para Benjamin. A maturidade emocional e a sensibilidade de Florença tocaram profundamente Maximiliano. Ele percebeu que ela não estava tentando apagar o passado, mas sim ajudar a família a encontrar uma forma saudável de seguir em frente. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte da esposa,
Ele falou abertamente sobre Helena, sobre como ela amava o Natal, sobre as tradições que eles haviam criado juntos e sobre como a perda havia tornado impossível celebrar qualquer coisa. Florença ouviu com atenção respeitosa, oferecendo palavras de conforto quando apropriado, mas principalmente permitindo que Maximiliano expressasse sentimentos que havia mantido reprimidos por anos. Ela sugeriu que eles incorporassem algumas das tradições de Helena às celebrações, transformando a data em uma homenagem amorosa à mãe de Benjamin Ratter, numa tentativa de esquecimento. A véspera mágica. A véspera de Natal foi planejada meticulosamente por Florença para ser perfeita em todos os detalhes. Ela preparou um jantar que misturava pratos tradicionais finlandeses com algumas especialidades brasileiras adaptadas ao paladar local. A mesa foi posta com a porcelana fina da família, complementada por arranjos florais delicados e velas que criavam uma iluminação íntima e acolhedora. Benjamin estava radiante em sua roupa nova, um terno pequeno que o fazia se sentir importante e elegante como o pai. Ele havia preparado presentes artesanais para Maximiliano e Florença, trabalhando secretamente em seu quarto durante semanas para criar surpresas que demonstrassem seu amor e gratidão por ambos. Durante o jantar, a atmosfera foi de alegria genuína e conexão familiar. Benjamin contou histórias sobre os preparativos natalinos. Maximiliano compartilhou memórias de natais de sua infância na Espanha. E Florença descreveu as tradições coloridas e musicais do Natal nordestino. Pela primeira vez em anos, a mesa de jantar dos Torrealba foi preenchida com risadas, conversas animadas e o calor de uma família verdadeira. Após o jantar, eles se dirigiram à sala principal, onde a árvore de Natal os aguardava. Majestosa e brilhante, cercada por presentes cuidadosamente embrulhados. Florença havia criado uma tradição nova. Cada pessoa deveria contar uma história especial antes de abrir seus presentes, algo que representasse gratidão ou esperança para o ano seguinte. Benjamin foi o primeiro, contando com a inocência das crianças como Florença havia chegado à sua vida como um anjo que trouxe cores para seus dias cinzentos. Maximiliano, emocionado pelas palavras do filho, compartilhou sua gratidão por ter encontrado alguém capaz de devolver a alegria à sua família. Florença, com lágrimas nos olhos, falou sobre como havia encontrado na família Torrealba não apenas um trabalho, mas um lar verdadeiro onde podia exercer seus dons naturais de cuidar e amar. Os presentes foram abertos em uma atmosfera de alegria pura. Benjamin recebeu livros, jogos educativos e um conjunto de tintas profissionais que o deixaram extasiado. Maximiliano ganhou uma gravata artesanal feita por Florença, com tecidos brasileiros e uma carta emocionante de Benjamin declarando seu amor. Florença recebeu um colar delicado escolhido pessoalmente por Maximiliano e um desenho de Benjamin, onde os três apareciam como uma família feliz. Quando chegou a hora de Benjamin ir dormir, ele pediu que tanto o pai quanto Florença o acompanhassem até o quarto. Ajoelhados ao lado da cama, os três rezaram juntos, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo proteção para o ano que se aproximava. Naquele momento, Maximiliano sentiu uma paz profunda que não experimentava há anos, como se finalmente tivesse encontrado o caminho para a cura emocional. A declaração inevitável. Depois que Benjamin adormeceu, Maximiliano e Florença retornaram à sala, onde a árvore de Natal continuava iluminando o ambiente com sua luz suave e mágica. Eles se sentaram no sofá diante da lareira, compartilhando uma taça de vinho e absorvendo a tranquilidade daquele momento perfeito. O silêncio entre eles era confortável, carregado de sentimentos que ambos haviam tentado ignorar por meses, mas que naquela noite se tornaram impossíveis de negar. Maximiliano olhava para Florença à luz das velas, observando como ela parecia pertencer naturalmente àquele ambiente,
como sua presença havia transformado uma casa em um lar verdadeiro. Foi Florença quem quebrou o silêncio, comentando sobre como aquele havia sido o Natal mais especial de sua vida, não apenas pelas celebrações, mas pela sensação de pertencimento que havia encontrado naquela família. Ela admitiu que, quando aceitou o trabalho, jamais imaginou que se apaixonaria não apenas por Benjamin, mas por toda a dinâmica familiar que haviam criado juntos. Maximiliano sentiu seu coração acelerar ao ouvir aquelas palavras. Ele havia lutado contra seus sentimentos por meses, tentando manter a distância profissional. Mas naquela noite, cercado pela magia do Natal e pela presença da mulher que havia transformado sua vida, tornou-se impossível continuar fingindo. Com uma voz carregada de emoção, Maximiliano confessou que Florença havia feito muito mais do que cuidar de Benjamin. Ela havia curado feridas que ele pensava serem permanentes, havia trazido luz para cantos escuros de sua alma, havia ensinado sua família a amar novamente. Ele admitiu que há meses lutava contra sentimentos que cresciam a cada dia, tentando manter a racionalidade, mas falhando miseravelmente. Florença, com lágrimas escorrendo pelo rosto, confessou que também havia se apaixonado, não apenas por Maximiliano, mas pela possibilidade de formar uma família verdadeira com ele e Benjamin. Ela disse que nunca havia experimentado um amor tão profundo e completo, um amor que abraçava não apenas a paixão romântica, mas também o companheirismo, a admiração mútua e o desejo genuíno de construir algo duradouro juntos. Eles se beijaram pela primeira vez sob a luz suave da árvore de Natal, um beijo terno e cheio de promessas, carregado de meses de tensão reprimida e de esperanças para o futuro. Naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia nascido da convivência, do cuidado mútuo e da construção gradual de uma confiança absoluta. Os meses dourados, os meses que se seguiram ao Natal, foram os mais felizes que qualquer membro da família Torrealba havia experimentado. Florença continuava oficialmente como babá de Benjamin, mas na prática havia se tornado muito mais do que isso. Ela era a companheira de Maximiliano, a segunda mãe de Benjamin, e o coração pulsante daquela casa que finalmente havia recuperado sua alma. A rotina familiar se estabeleceu de forma natural e harmoniosa. Florença acordava cedo para preparar o café da manhã, sempre variando o cardápio para incluir especialidades brasileiras que Benjamin havia aprendido a amar. Maximiliano começou a sair mais tarde para o trabalho, aproveitando esses momentos matinais para conversar com a família sobre os planos do dia e simplesmente desfrutar da atmosfera acolhedora que Florença havia criado. As tardes eram dedicadas às atividades educativas de Benjamin, mas agora incluíam frequentemente Maximiliano, que descobriu o prazer de participar ativamente da educação do filho. Eles faziam passeios pelos museus de Helsinki, visitavam as lojas de antiguidades da família, onde Benjamin aprendia sobre história e arte, e exploravam a natureza finlandesa mesmo durante o rigoroso inverno nórdico. As noites se tornaram sagradas para o casal. Após colocar Benjamin para dormir, Maximiliano e Florença se reuniam na biblioteca ou na sala principal, conversando sobre seus dias, fazendo planos para o futuro e aprofundando sua conexão emocional e intelectual. Eles descobriram que compartilhavam não apenas afinidades, mas também sonhos complementares que se encaixavam perfeitamente. Florença começou a se envolver discretamente nos negócios da família, oferecendo insights sobre marketing e atendimento ao cliente que impressionavam Maximiliano. Sua formação em pedagogia lhe dava uma compreensão única sobre psicologia humana e comunicação efetiva, habilidades que se mostraram valiosas no mundo dos negócios de luxo.
Maximiliano, por sua vez, apoiou os sonhos profissionais de Florença, encorajando-a a desenvolver projetos educativos inovadores e oferecendo recursos para que ela pudesse implementar suas ideias. Ele reconhecia que ela possuía talentos únicos que mereciam ser cultivados e compartilhados com um público mais amplo. A transformação de Benjamin continuou sendo o aspecto mais gratificante daquela nova dinâmica familiar. O menino floresceu completamente, tornando-se uma criança confiante, comunicativa e genuinamente feliz. Ele começou a se destacar na escola, desenvolveu amizades saudáveis e demonstrava uma maturidade emocional impressionante para sua idade. A sombra do passado. A felicidade da família Torrealba parecia perfeita demais para durar indefinidamente, e, infelizmente, o passado de Florença estava prestes a cobrar um preço que nenhum deles havia antecipado. Durante uma videochamada semanal com sua família no Brasil, Dona Carmen mencionou casualmente que Rodrigo Mendes havia sido solto da prisão e estava fazendo perguntas sobre o paradeiro de Florença. Rodrigo havia sido o noivo de Florença 3 anos antes, um relacionamento que começou de forma aparentemente normal, mas se revelou tóxico e perigoso. Ele estava envolvido com atividades ilegais relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, e quando Florença descobriu a verdade, tentou terminar o relacionamento imediatamente. No entanto, Rodrigo não aceitou o término e começou a perseguir Florença com ameaças cada vez mais sérias. Ele dizia que ela sabia demais sobre seus negócios e que não permitiria que ela o denunciasse às autoridades. A situação se tornou tão perigosa que Florença foi forçada a se mudar de cidade e, eventualmente, decidir viajar para a Europa como forma de escapar definitivamente daquele pesadelo. Durante meses, Florença havia se sentido segura em Helsinki, acreditando que a distância e o tempo haviam resolvido o problema. Ela havia mencionado vagamente para Maximiliano que havia tido um relacionamento difícil no passado, mas nunca revelou os detalhes completos da situação, temendo que isso pudesse afetar sua posição na família ou colocar Maximiliano e Benjamin em perigo. A notícia da libertação de Rodrigo trouxe de volta todos os medos que Florença pensava ter superado. Ela começou a ter pesadelos, a ficar ansiosa durante as videochamadas com a família e a demonstrar uma preocupação constante que não passou despercebida por Maximiliano. Quando ele questionou sobre as mudanças em seu comportamento, Florença inicialmente tentou minimizar a situação, dizendo que eram apenas preocupações familiares normais. No entanto, Maximiliano conhecia Florença bem o suficiente para perceber que algo mais sério estava acontecendo e insistiu para que ela compartilhasse seus medos com ele. A conversa que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Florença contou toda a verdade sobre Rodrigo, sobre as ameaças que havia recebido, sobre como havia fugido do Brasil para proteger não apenas a si mesma, mas também sua família. Ela admitiu que sempre teve medo de que ele pudesse encontrá-la, mas havia esperado que o tempo e a distância fossem suficientes para mantê-la segura. Maximiliano ficou inicialmente chocado por descobrir que a mulher que amava havia vivido uma situação tão perigosa, mas rapidamente sua preocupação se transformou em determinação de protegê-la. Ele assegurou a Florença que não permitiria que nada de mal acontecesse a ela ou à sua família, e começou imediatamente a tomar medidas para garantir a segurança de todos. A ameaça se materializa 2 semanas após a conversa sobre Rodrigo. Florença recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era uma madrugada fria de março, quando seu telefone tocou, despertando-a de um sono agitado. A voz do outro lado da linha era inconfundivelmente a de Rodrigo, carregada de uma raiva fria que a fez tremer de medo. Rodrigo havia descoberto onde ela estava morando e com quem estava trabalhando. Ele havia feito uma pesquisa detalhada sobre a família Torrealba, conhecia seus negócios, suas rotinas e até mesmo detalhes sobre Benjamin.
As ameaças foram específicas e aterrorizantes. Se Florença não retornasse imediatamente ao Brasil e se casasse com ele, ele faria mal não apenas a ela, mas também a Maximiliano e especialmente ao menino. A ligação durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para destruir completamente a sensação de segurança que Florença havia construído ao longo dos meses. Rodrigo demonstrou conhecer detalhes íntimos sobre a vida da família que só poderiam ter sido obtidos através de vigilância extensiva ou informações privilegiadas. Ele sabia os horários de Maximiliano, a escola de Benjamin, os locais que frequentavam. Florença passou o resto da madrugada acordada, lutando contra o pânico e tentando decidir qual seria a melhor forma de proteger a família que amava. Ela considerou contar tudo para Maximiliano, mas temia que isso pudesse colocá-lo em perigo ainda maior. Considerou contatar a polícia, mas sabia que seria difícil provar as ameaças e que Rodrigo era esperto o suficiente para evitar deixar evidência. Quando amanheceu, Florença havia tomado a decisão mais dolorosa de sua vida. Para proteger Maximiliano e Benjamin, ela teria que partir imediatamente, desaparecendo de suas vidas antes que Rodrigo pudesse cumprir suas ameaças. Era uma decisão que despedaçava seu coração, mas que parecia ser a única forma de garantir a segurança das pessoas que mais amava no mundo. Durante o café da manhã, Florença se comportou de forma aparentemente normal, mas por dentro estava se despedindo silenciosamente de cada momento, cada gesto, cada sorriso de Benjamin e Maximiliano. Ela gravou na memória o som das risadas matinais, o aroma do café que preparara tantas vezes, a luz suave que entrava pelas janelas da cozinha. Maximiliano notou que Florença parecia distante, mas atribuiu isso ao estresse das preocupações familiares que ela havia mencionado. Benjamin, com a sensibilidade natural das crianças, percebeu que algo estava diferente e perguntou se ela estava triste. Florença o abraçou com força, sussurrando que o amava muito e que sempre se lembraria dele, palavras que o menino interpretou como carinho normal, mas que para ela eram uma despedida desesperada. A partida silenciosa. Naquela noite, após certificar-se de que Maximiliano e Benjamin estavam dormindo profundamente, Florença executou seu plano de fuga. Ela havia preparado uma pequena mala com apenas o essencial, deixando para trás todos os presentes, lembranças e objetos pessoais que havia acumulado durante sua estadia na mansão dos Torrealba. Escrever o bilhete de despedida foi a tarefa mais difícil de sua vida. Como explicar sua partida sem revelar os verdadeiros motivos? Como se despedir de um amor tão profundo em apenas algumas palavras? Depois de várias tentativas, ela conseguiu escrever apenas: "Preciso partir. Por favor, cuidem-se. Com todo o meu amor, Florença." Ela deixou o bilhete sobre o travesseiro de seu quarto, junto com uma carta mais longa endereçada a Benjamin, explicando que às vezes as pessoas precisam viajar para lugares distantes, mas que o amor que sentiam umas pelas outras permanecia para sempre em seus corações. Era uma explicação inadequada para uma situação impossível, mas era tudo o que ela conseguiu fazer nas circunstâncias. Antes de sair, Florença fez uma última caminhada pela casa, visitando cada ambiente onde havia criado memórias preciosas. Ela parou na biblioteca onde havia descoberto afinidades intelectuais com Maximiliano, na sala onde haviam passado o Natal mais especial de suas vidas, no quarto de Benjamin, onde havia cuidado dele durante a doença e onde havia contado centenas de histórias. O táxi, que ela havia chamado discretamente, a esperava na entrada dos fundos da propriedade. Durante o trajeto até o aeroporto, Florença chorou silenciosamente, sentindo como se estivesse deixando para trás não apenas uma família, mas sua própria alma. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, sua razão de existir.
e agora estava sendo forçada a abandonar tudo por causa de um passado que se recusava a deixá-la em paz. No aeroporto, ela comprou uma passagem para Amsterdã, escolhendo aquela cidade porque havia estudado sobre ela e sabia que oferecia oportunidades de trabalho para estrangeiros qualificados. Era um destino onde poderia se esconder while tentava reconstruir sua vida longe tanto de Rodrigo quanto da família que havia sido forçada a abandonar. Durante o voo, Florença se perguntava constantemente se havia tomado a decisão certa. Seria que existia outra forma de resolver a situação? Seria que Maximiliano poderia ter encontrado uma maneira de proteger a família sem que ela precisasse partir? Mas sempre chegava à mesma conclusão. Rodrigo havia demonstrado ser perigoso e determinado, e ela não poderia arriscar a segurança de Benjamin e Maximiliano. O despertar para o vazio Maximiliano acordou naquela manhã com uma sensação estranha, como se algo fundamental estivesse faltando em sua rotina. Foi apenas quando desceu para a cozinha e não encontrou Florença preparando o café da manhã que percebeu que algo estava errado. Inicialmente pensou que ela poderia estar doente ou simplesmente atrasada, mas quando subiu até seu quarto e encontrou a cama feita e as gavetas vazias, a realidade o atingiu como um soco no estômago. O bilhete sobre o travesseiro confirmou seus piores medos. Florença havia partido sem explicações adequadas, deixando apenas aquelas palavras frias e impessoais que não faziam sentido algum, considerando a intimidade e o amor que haviam compartilhado. Maximiliano leu e releu o bilhete dezenas de vezes, tentando encontrar pistas ocultas, significados não expressos, qualquer coisa que pudesse explicar aquela partida súbita e inexplicável. Benjamin acordou pouco depois, procurando por Florença pela casa toda, como fazia todas as manhãs. Quando não a encontrou na cozinha, no jardim ou em qualquer um de seus lugares habituais, começou a ficar ansioso e a fazer perguntas que Maximiliano não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 4 anos que a pessoa mais importante de sua vida havia simplesmente desaparecido? Maximiliano tentou manter a calma, while inventava explicações temporárias. Disse a Benjamin que Florença havia precisado viajar para cuidar de assuntos familiares no Brasil, que voltaria em breve, que era importante ser paciente. Mas as perguntas do menino se tornavam mais específicas e difíceis de responder a cada hora que passava. Durante os dias seguintes, a casa dos Torrealba se transformou em um cenário de investigação desesperada. Maximiliano ligou para o celular de Florença centenas de vezes, mas sempre caía na caixa postal. Ele contatou a agência que havia intermediado a contratação dela, mas eles também não tinham informações sobre seu paradeiro. Procurou nos hospitais, delegacias e até mesmo no aeroporto, tentando encontrar qualquer pista sobre o que havia acontecido. A senhora Järvinen, a governanta, estava igualmente confusa e preocupada. Ela havia se afeiçoado a Florença e não conseguia entender como alguém aparentemente tão dedicada à família poderia partir de forma tão abrupta. Ela ajudou Maximiliano a revisar os pertences que Florença havia deixado para trás, procurando por pistas, mas encontraram apenas roupas, livros e objetos pessoais que não revelavam nada sobre seus motivos para partir. Benjamin começou a apresentar sinais de regressão emocional. Ele voltou a ter pesadelos frequentes, desenvolveu ansiedade de separação extrema em relação ao pai e começou a chamar por Florença durante a noite, acordando chorando e perguntando quando ela voltaria. O comportamento do menino partia o coração de Maximiliano, que se sentia completamente perdido sobre como lidar com a situação. A busca desesperada começa.
Determinado a encontrar respostas, Maximiliano decidiu contratar investigadores particulares especializados em casos de pessoas desaparecidas. Ele forneceu todas as informações que possuía sobre Florença: documentos, fotografias, detalhes sobre sua família no Brasil e qualquer pista que pudesse ajudar na localização. Simultaneamente, ele decidiu viajar para o Brasil para conversar pessoalmente com a família de Florença. Era uma decisão arriscada, pois significava deixar Benjamin em um momento em que o menino mais precisava de estabilidade. Mas Maximiliano sentia que era a única forma de descobrir a verdade sobre o desaparecimento da mulher que amava. A viagem para Recife foi emocionalmente devastadora. Maximiliano nunca havia estado no Brasil, e a diferença cultural, climática e social o impressionou profundamente. Ele tentou imaginar como havia sido para Florença fazer o caminho inverso, deixando aquele ambiente tropical e vibrante para se adaptar ao clima frio e à cultura reservada da Finlândia. Dona Carmen recebeu Maximiliano com uma mistura de esperança e desespero. Ela também não tinha notícias de Florença e estava extremamente preocupada com o desaparecimento da filha. Durante longas conversas, ela revelou detalhes sobre o passado de Florença que Maximiliano desconhecia, incluindo informações sobre Rodrigo Mendes e o relacionamento abusivo que havia motivado a mudança de Florença para a Europa. A descoberta sobre Rodrigo foi um choque para Maximiliano. Finalmente, ele começou a compreender que o desaparecimento de Florença poderia não ter sido voluntário, ou pelo menos não completamente. Se ela estava fugindo de ameaças reais, sua partida súbita fazia muito mais sentido, embora ainda fosse dolorosa e incompreensível a forma como ela havia escolhido lidar com a situação. Dona Carmen revelou que Rodrigo havia saído da prisão recentemente e havia procurado informações sobre Florença. Ela estava preocupada, mas não sabia como entrar em contato com a filha para avisá-la sobre o perigo. A família havia tentado ligar para o número finlandês de Florença, mas as ligações não completavam e os e-mails enviados não recebiam resposta. Com essas novas informações, Maximiliano compreendeu que Florença havia sacrificado sua própria felicidade para proteger a família que amava. A raiva que sentia pela forma como ela havia partido foi gradualmente substituída por uma admiração dolorosa por sua coragem e altruísmo, e por uma determinação renovada de encontrá-la e trazê-la de volta para casa. A investigação internacional. De volta à Finlândia, Maximiliano intensificou os esforços de busca com a ajuda de investigadores internacionais e da polícia local. Com as informações obtidas no Brasil sobre Rodrigo Mendes, as autoridades puderam trabalhar com uma hipótese mais concreta. Florença havia sido ameaçada e forçada a fugir para proteger a família Torrealba. Os investigadores começaram a rastrear movimentos bancários, registros de viagem e qualquer atividade que pudesse indicar onde Florença estava escondida. Eles descobriram que ela havia comprado uma passagem para Amsterdã na madrugada de sua partida, mas depois disso, o rastro se tornava confuso e difícil de seguir. Enquanto isso, Benjamin continuava sofrendo com a ausência de Florença. Maximiliano contratou psicólogos infantis para ajudar o menino a lidar com o trauma do abandono, mas o progresso era lento e doloroso. Benjamin desenvolveu o hábito de chamar por Florença todas as noites antes de dormir, como se acreditasse que sua voz pudesse trazê-la de volta. As noites se tornaram especialmente difíceis para Maximiliano. Ele caminhava pelos corredores da mansão, visitando os lugares onde havia compartilhado momentos especiais com Florença, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. A biblioteca, onde haviam descoberto afinidades intelectuais, a cozinha, onde ela preparava cafés da manhã especiais, o jardim, onde havia brincado com Benjamin,
Todos esses espaços agora pareciam assombrados por memórias dolorosas. Maximiliano se questionava constantemente se havia falhado como protetor. Se Florença havia sentido que precisava enfrentar suas ameaças sozinha, seria porque ele não havia demonstrado suficientemente que estava disposto a lutar por ela? Será que sua postura inicialmente distante e profissional havia criado barreiras que impediram Florença de confiar completamente nele? Meses se passaram sem pistas concretas. Os investigadores seguiam leads que não levavam a lugar algum. A polícia internacional cooperava, mas não conseguia localizar Florença, e Maximiliano começou a temer que nunca mais a veria. A possibilidade de que algo terrível tivesse acontecido a ela o aterrorizava, mas ele se recusava a desistir da busca. A vida em fuga. Enquanto isso, do outro lado da Europa, Florença tentava reconstruir sua vida em Amsterdã sob uma identidade parcialmente falsa. Ela havia conseguido trabalho em um pequeno café nos subúrbios da cidade, usando documentos que mostravam apenas seu primeiro nome e escondendo sua verdadeira nacionalidade e história. A vida em fuga era muito mais difícil do que ela havia imaginado. Florença vivia em constante estado de alerta, sempre olhando por cima dos ombros, evitando multidões e mudando suas rotinas frequentemente para não ser encontrada. Ela havia cortado e tingido o cabelo, mudado seu estilo de se vestir e adotado maneirismos diferentes na tentativa de se tornar irreconhecível. O trabalho no café era simples e mal remunerado, muito diferente da vida confortável e estimulante que havia deixado na mansão dos Torrealba. Florença servia clientes, limpava mesas e fazia tarefas básicas que não exigiam qualificação, desperdiçando sua formação em pedagogia e suas habilidades naturais com crianças. As noites eram as mais difíceis. Sozinha em seu pequeno apartamento alugado, Florença chorava pensando em Maximiliano e Benjamin. Ela se perguntava como eles estavam lidando com sua partida, se Benjamin havia superado o trauma de seu desaparecimento, se Maximiliano havia conseguido encontrar outra pessoa para cuidar do menino com o mesmo carinho que ela havia oferecido. Florença evitava qualquer contato com sua família no Brasil, temendo que Rodrigo pudesse estar monitorando as comunicações. Ela não sabia se ele havia cumprido suas ameaças de procurá-la em Helsinki, se havia descoberto que ela havia fugido ou se ainda representava uma ameaça real para a família Torrealba. A solidão era devastadora. Florença havia passado de uma vida cercada de amor e propósito para uma existência solitária e sem perspectivas. Ela tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa, que sua partida havia protegido as pessoas que amava. Mas a dor da separação era quase insuportável. Durante os primeiros meses, Florença mudou de apartamento 3 vezes, sempre que sentia que poderia ter sido descoberta ou quando sua paranoia se tornava incontrolável. Ela evitava fazer amizades, manter rotinas previsíveis ou deixar qualquer rastro que pudesse levar Rodrigo até ela, ou pior ainda, até a família Torrealba. A descoberta crucial. Após 8 meses de buscas intensivas, finalmente surgiu uma pista concreta. Um investigador particular, especializado em casos internacionais, conseguiu identificar Florença através de câmeras de segurança do aeroporto de Amsterdã. A partir dessa informação, eles conseguiram rastrear seus movimentos iniciais na cidade e começar uma busca mais direcionada. O investigador, um homem experiente chamado Henrik Larsson, havia trabalhado em casos similares envolvendo pessoas em fuga por motivos de segurança. Ele compreendeu imediatamente que Florença não era uma fugitiva comum, mas alguém tentando se proteger de ameaças reais, o que explicava sua capacidade de permanecer escondida por tanto tempo. Larsson
usou métodos discretos para localizar Florença, evitando qualquer ação que pudesse assustá-la ou colocá-la em perigo. Ele a observou durante várias semanas, confirmando sua identidade e estudando suas rotinas antes de fazer contato com Maximiliano para informar sobre a descoberta. Quando recebeu a ligação confirmando que Florença havia sido encontrada, Maximiliano sentiu uma mistura de alívio, alegria e ansiedade que quase o deixou sem fôlego. Finalmente, após meses de incerteza e desespero, ele sabia que ela estava viva e segura, mas também compreendia que a situação era delicada e exigiria cuidado extremo. Maximiliano não hesitou nem por um segundo. Ele organizou imediatamente sua viagem para Amsterdã, deixando Benjamin aos cuidados da senhora Jarvinen e prometendo ao menino que voltaria com notícias importantes. Benjamin, com a intuição das crianças, pareceu compreender que algo significativo estava prestes a acontecer. Durante o voo para Amsterdã, Maximiliano preparou mentalmente o que diria a Florença quando a encontrasse. Ele havia ensaiado aquele momento centenas de vezes em sua mente, imaginando diferentes cenários e reações possíveis. Acima de tudo, ele queria que ela soubesse que a amava incondicionalmente e que estava disposto a enfrentar qualquer perigo para protegê-la e trazê-la de volta para casa. Larsson o encontrou no aeroporto e o brifou sobre a situação atual de Florença. Ela parecia estar bem fisicamente, mas obviamente sob muito estresse emocional. Ela havia criado uma rotina cuidadosamente estruturada, que lhe dava sensação de segurança, e qualquer interrupção súbita poderia causar pânico. O reencontro Maximiliano esperou pacientemente do lado de fora do café onde Florença trabalhava, observando-a através da vitrine durante sua jornada de trabalho. Vê-la novamente, mesmo à distância, provocou uma avalanche de emoções que ele havia tentado manter sob controle durante os meses de busca. Ela estava mais magra, com aparência cansada, mas era inequivocamente a mulher que ele amava. Quando o expediente de Florença terminou, Maximiliano a seguiu discretamente até seu apartamento, mantendo distância suficiente para não assustá-la, mas garantindo que não a perderia novamente. Quando ela chegou ao prédio onde morava, ele se aproximou lentamente, chamando seu nome em voz baixa para não causar pânico. Florença se virou e, ao vê-lo, ficou completamente paralisada. Por alguns segundos, ela pensou que estava tendo uma alucinação, que o estresse e a solidão finalmente haviam afetado sua sanidade mental. Mas quando Maximiliano se aproximou mais, e ela pôde ver claramente seu rosto, suas emoções, a realidade da situação a atingiu como uma onda devastadora. Ela desabou em lágrimas, uma mistura de alívio por vê-lo, terror de que sua presença pudesse significar perigo para ele, e uma dor profunda por todos os meses de separação que haviam sofrido desnecessariamente. Maximiliano a abraçou com força, sussurrando palavras de amor e tranquilização, prometendo que nunca mais permitiria que ela enfrentasse qualquer problema sozinha. No pequeno apartamento de Florença, eles conversaram durante horas. Ela contou todos os detalhes sobre as ameaças de Rodrigo, sobre como havia tomado a decisão de partir para protegê-los, sobre os meses terríveis de solidão e medo que havia enfrentado. Maximiliano ouviu cada palavra com atenção, compreendendo finalmente a magnitude do sacrifício que ela havia feito por amor. Maximiliano, por sua vez, contou sobre o sofrimento de Benjamin, sobre as noites em que o menino chamava por ela, sobre sua própria dor e determinação de encontrá-la. Ele explicou que havia descoberto sobre Rodrigo através da família dela no Brasil e que já estava tomando medidas legais para neutralizar as ameaças. A reunião foi intensa e emocional. Ambos haviam mudado durante os meses de separação. Florença havia se tornado mais cautelosa e reservada, while Maximiliano
havia desenvolvido uma determinação férrea e uma compreensão mais profunda do valor do amor verdadeiro. Mas o vínculo entre eles permanecia forte, talvez até fortalecido pelas adversidades que haviam enfrentado. A resolução das ameaças. Maximiliano revelou a Florença que havia usado todos os seus recursos e conexões para lidar com a situação de Rodrigo Mendes. Trabalhando em cooperação com autoridades brasileiras e finlandesas, ele havia conseguido reunir evidências suficientes das ameaças e atividades criminosas de Rodrigo para garantir sua prisão definitiva. Rodrigo havia cometido o erro de continuar suas atividades ilegais após sair da prisão, e as autoridades brasileiras haviam conseguido construir um caso sólido contra ele. Além disso, as ameaças que ele havia feito contra Florença e a família Torrealba constituíam crimes internacionais que resultaram em uma sentença muito mais severa do que ele havia recebido anteriormente. A notícia de que Rodrigo estava novamente preso e que desta vez enfrentaria uma sentença longa o suficiente para não representar ameaça futura trouxe um alívio imenso para Florença. Pela primeira vez em meses, ela pôde respirar livremente, sem o medo constante de que ele pudesse aparecer a qualquer momento ou cumprir suas ameaças contra as pessoas que ela amava. Maximiliano também havia tomado medidas adicionais de segurança. Ele contratou uma empresa especializada em proteção pessoal para monitorar qualquer atividade suspeita relacionada à família. Instalou sistemas de segurança avançados na mansão e estabeleceu protocolos que garantiriam a segurança de todos os membros da família no futuro. Mais importante ainda, ele prometeu a Florença que nunca mais ela teria que enfrentar qualquer problema sozinha. Eles eram uma família, e famílias enfrentam desafios juntas, apoiando-se mutuamente e encontrando soluções coletivas para qualquer adversidade que possam enfrentar. Florença ficou emocionada com as medidas que Maximiliano havia tomado para protegê-la e resolver a situação. Ela percebeu que havia subestimado sua determinação e capacidade de lidar com problemas complexos. Sua decisão de partir sozinha, embora motivada pelo amor e pelo desejo de proteger, havia sido desnecessária e havia causado sofrimento para todos os envolvidos. A viagem de volta para casa. A preparação para o retorno à Finlândia foi cuidadosamente planejada. Maximiliano queria garantir que Florença se sentisse completamente segura e confortável durante a transição de volta à vida familiar. Eles passaram alguns dias em Amsterdã, permitindo que ela processasse emocionalmente tudo o que havia acontecido e se preparasse para reencontrar Benjamin. Durante esses dias, eles redescobriram sua conexão emocional e física. Os meses de separação haviam intensificado seus sentimentos, e eles se apaixonaram novamente, talvez de forma ainda mais profunda do que antes. Maximiliano admirava a coragem e a força que Florença havia demonstrado durante sua fuga, while ela se impressionava com sua determinação e dedicação em encontrá-la. Eles fizeram planos detalhados para o futuro, discutindo como lidariam com a situação quando retornassem, como explicariam tudo para Benjamin e como reconstruiriam a confiança e a estabilidade familiar. Maximiliano insistiu que queria oficializar seu relacionamento através do casamento, não apenas como uma declaração de amor, mas como uma garantia legal de que eles sempre enfrentariam problemas juntos. Florença estava ansiosa e nervosa sobre reencontrar Benjamin. Ela temia que o menino pudesse estar ressentido por sua partida ou que pudesse ter desenvolvido problemas emocionais permanentes devido ao trauma do abandono. Maximiliano a tranquilizou, explicando que Benjamin nunca havia parado de amá-la e que sempre havia acreditado que ela voltaria. A viagem de volta para Helsinki foi emocionante e cheia de expectativas. Florença observava pela janela do avião as paisagens que se tornavam gradualmente mais familiares.
sentindo uma mistura de alegria e apreensão sobre o que a esperava. Ela havia mudado durante os meses de fuga, tornando-se mais forte, mas também mais cautelosa, e não sabia como essas mudanças afetariam sua reintegração à família. Maximiliano segurou sua mão durante todo o voo, oferecendo suporte constante e lembrando-a de que estavam enfrentando aquele retorno juntos. Ele havia preparado uma surpresa especial para o reencontro com Benjamin, planejando cada detalhe para tornar o momento o mais especial e reconfortante possível. O reencontro com Benjamin, Maximiliano havia decidido não contar para Benjamin sobre o retorno de Florença até que ela estivesse fisicamente presente. Ele queria evitar criar expectativas que pudessem resultar em decepção, e também desejava que o reencontro fosse uma surpresa genuína e emocionante para o menino. Quando chegaram à mansão, Maximiliano pediu para Florença esperar na biblioteca while ele ia buscar Benjamin. O menino estava brincando em seu quarto com a senhora Gervinen, que havia se tornado uma presença constante e reconfortante durante os meses difíceis. Maximiliano simplesmente disse que tinha uma surpresa especial esperando na biblioteca. Benjamin desceu as escadas correndo, curioso sobre qual poderia ser a surpresa. Quando entrou na biblioteca e viu Florença de pé próximo à janela, ele ficou completamente imóvel, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Por alguns segundos que pareceram eternos, ele simplesmente a observou, tentando confirmar que não estava sonhando. Então, com um grito de "Flor", o apelido carinhoso que havia criado para ela, Benjamin correu para seus braços. Florença o abraçou com força, chorando de emoção e pedindo desculpas repetidamente por ter partido sem se despedir adequadamente. O menino, com a capacidade natural das crianças de perdoar e seguir em frente, simplesmente disse que sabia que ela voltaria, porque o amava muito. O reencontro foi intensamente emocional para toda a família. Benjamin não queria se separar de Florença nem por um minuto, seguindo-a pela casa e tocando-a constantemente para confirmar que ela estava realmente ali. Ele contou sobre tudo o que havia acontecido durante sua ausência, sobre como havia chamado por ela todas as noites, sobre os desenhos que havia feito imaginando seu retorno. Florença ficou emocionada ao perceber que Benjamin não demonstrava ressentimento por sua partida, mas apenas alegria pura por tê-la de volta. A capacidade de perdão e amor incondicional do menino a impressionou e a fez perceber o quanto havia subestimado a força dos vínculos familiares que haviam construído juntos. A senhora Gervinen também ficou emocionada com o retorno de Florença. Ela havia testemunhado o sofrimento da família durante os meses de separação e estava genuinamente feliz por ver a unidade familiar restaurada. Ela preparou um jantar especial para celebrar o retorno, incluindo todos os pratos favoritos de Benjamin e algumas especialidades brasileiras que Florença havia ensinado a ela. A reconstrução da confiança. Os dias seguintes ao retorno de Florença foram dedicados à reconstrução da confiança e da estabilidade familiar. Benjamin desenvolveu uma ansiedade de separação intensa, recusando-se a deixar Florença sair de sua vista por mais de alguns minutos. Ela compreendeu que seria necessário tempo e paciência para que ele se sentisse completamente seguro novamente. Florença implementou uma rotina cuidadosamente estruturada que proporcionava segurança e previsibilidade para Benjamin. Ela explicou suas atividades diárias com antecedência, sempre informando onde estaria e quando voltaria, permitindo que o menino desenvolvesse gradualmente a confiança de que ela não desapareceria novamente. Maximiliano observava esse processo com admiração e gratidão. Ele via como Florença lidava com sensibilidade e profissionalismo com o trauma que sua partida havia causado em Benjamin, usando suas habilidades em pedagogia infantil para ajudar o menino a processar suas emoções e medos. Durante as noites,
Quando Benjamin finalmente adormecia, Maximiliano e Florença conversavam longamente sobre tudo o que haviam passado. Eles processavam juntos as emoções dos meses de separação, discutiam as lições aprendidas e faziam planos para garantir que nunca mais enfrentariam problemas sozinhos. Florença se abriu completamente sobre seus medos e inseguranças. Ela admitiu que havia duvidado se Maximiliano realmente a amava o suficiente para enfrentar perigos por ela, e que sua decisão de partir havia sido influenciada por uma baixa autoestima que a fazia sentir que não merecia ser protegida e valorizada. Maximiliano, por sua vez, reconheceu que havia falhado em demonstrar adequadamente sua dedicação e amor. Ele percebeu que sua tendência natural de manter distância emocional, desenvolvida como proteção após a morte da esposa, havia criado inseguranças em Florença que contribuíram para sua decisão de enfrentar as ameaças sozinha. Essa comunicação aberta e honesta fortaleceu significativamente seu relacionamento. Eles estabeleceram novos padrões de comunicação baseados na transparência total, prometendo sempre compartilhar medos, preocupações e desafios antes que pudessem se transformar em problemas maiores. A proposta de casamento, 3 meses após o retorno de Florença, quando a estabilidade familiar havia sido completamente restaurada e Benjamin havia superado sua ansiedade de separação, Maximiliano decidiu que era hora de oficializar seu compromisso através do casamento. Ele queria que Florença soubesse sem qualquer dúvida que ela era sua prioridade absoluta e que ele estava comprometido com ela para toda a vida. Maximiliano planejou a proposta meticulosamente, envolvendo Benjamin em todos os preparativos. O menino estava extasiado com a perspectiva de ter Florença como mãe oficial e participou entusiasticamente da escolha do anel, da decoração e até mesmo do discurso que seu pai faria. A proposta aconteceu em uma noite especial de dezembro, exatamente 1 ano após o Natal em que haviam se declarado pela primeira vez. Maximiliano recriou a atmosfera daquela noite mágica, com a mesma decoração, as mesmas velas e até mesmo a mesma música suave tocando ao fundo. Durante um jantar íntimo, preparado especialmente para a ocasião, Maximiliano fez um discurso emocionado sobre como Florença havia transformado suas vidas, sobre como os meses de separação haviam confirmado que ela era essencial para sua felicidade, e sobre como queria passar o resto da vida demonstrando o quanto a amava e valorizava. Quando ele se ajoelhou com Benjamin ao seu lado, oferecendo o anel de noivado, Florença ficou completamente emocionada. O anel era uma obra de arte única, desenhada especialmente para ela, com uma esmeralda central cercada por diamantes que representavam cada membro da família, passado, presente e futuro. Florença aceitou a proposta sem hesitação, mas não antes de fazer seu próprio discurso sobre como havia encontrado na família Torrealba não apenas amor romântico, mas também um propósito de vida e uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Ela prometeu que nunca mais fugiria de problemas, que enfrentaria qualquer desafio ao lado das pessoas que amava. Benjamin aplaudiu e gritou de alegria quando Florença disse sim, correndo para abraçar ambos e declarando que finalmente teria uma família completa novamente. A celebração que se seguiu foi íntima, mas profundamente significativa, marcando não apenas o noivado de Maximiliano e Florença, mas também a solidificação de uma unidade familiar que havia sido testada pelas adversidades e emergido ainda mais forte. Os preparativos para o casamento, o período de noivado, foi usado para planejar não apenas a cerimônia de casamento, mas também o futuro da família.
Florença queria uma celebração que honrasse tanto suas raízes brasileiras quanto a cultura finlandesa que havia adotado, criando uma cerimônia única que refletisse a diversidade e riqueza de sua união. Dona Carmen voou do Brasil para conhecer pessoalmente Maximiliano e participar dos preparativos. O encontro entre a mãe de Florença e seu futuro genro foi emocionante e caloroso. Dona Carmen ficou impressionada com a dedicação de Maximiliano à sua filha e com o ambiente amoroso que ele havia criado para a família. Benjamin se encantou com a avó brasileira, que trouxe presentes, histórias e uma energia calorosa que complementava perfeitamente a atmosfera familiar. Dona Carmen ensinou receitas tradicionais brasileiras para a senhora. Gervinen contou histórias sobre a infância de Florença e ajudou a planejar elementos da cerimônia que representariam adequadamente a herança cultural da noiva. Os preparativos se estenderam por 6 meses, tempo que Florença usou também para se reintegrar completamente à vida em Helsinki. Ela retomou seus estudos sobre educação infantil, começou a fazer trabalho voluntário com crianças refugiadas e, gradualmente, desenvolveu planos para abrir seu próprio centro de desenvolvimento infantil. Maximiliano apoiou completamente os sonhos profissionais de Florença, oferecendo recursos financeiros e conexões empresariais que poderiam ajudá-la a realizar seus projetos. Ele reconhecia que ela possuía talentos únicos que mereciam ser compartilhados com uma comunidade mais ampla e queria garantir que ela tivesse todas as oportunidades para se realizar profissionalmente. Durante este período, eles também trabalharam com terapeutas familiares para garantir que Benjamin estivesse completamente preparado para as mudanças que o casamento traria. O menino participou ativamente de todas as discussões apropriadas para sua idade, expressando suas expectativas e preocupações sobre ter uma nova mãe oficial. A cerimônia dos sonhos. O casamento foi realizado em uma manhã ensolarada de junho, nos jardins da mansão dos Torrealba, que haviam sido transformados em um cenário de conto de fadas. Florença havia escolhido usar o vestido de noiva que pertencera à avó de Maximiliano, uma peça vintage de renda delicada que foi cuidadosamente restaurada e ajustada para ela. A cerimônia misturou tradições católicas brasileiras com elementos da cultura finlandesa, criando uma celebração única que refletia perfeitamente a diversidade da união. O padre brasileiro que havia batizado Florença viajou especialmente para realizar a cerimônia, trabalhando em cooperação com um pastor finlandês para criar um ritual significativo para ambas as culturas. Benjamin teve um papel especial como portador das alianças, vestindo um pequeno smoking que o fazia parecer uma versão miniatura do pai. Ele havia ensaiado sua participação várias vezes e estava determinado a executar sua parte perfeitamente, orgulhoso de contribuir para o casamento de seus pais. Os votos foram personalizados e profundamente emocionantes. Maximiliano prometeu amar e proteger Florença para sempre, agradecendo por ela ter trazido luz de volta à sua vida e por ter se tornado a mãe que Benjamin precisava. Florença prometeu ser a parceira fiel em todas as aventuras da vida, a mãe amorosa para Benjamin e a companheira que enfrentaria qualquer desafio ao lado da família que tanto amava. A recepção foi uma celebração alegre e multicultural, com música brasileira e finlandesa, pratos típicos de ambos os países e convidados de várias nacionalidades que representavam as diferentes fases da vida do casal. A pista de dança ficou animada durante toda a noite, com Benjamin sendo uma das estrelas da festa, dançando com sua nova mãe e com a avó brasileira. O momento mais emocionante da recepção foi quando Florença fez um discurso especial para Benjamin, prometendo oficialmente ser sua mãe em todos os sentidos da palavra, protegê-lo, amá-lo e estar sempre presente em sua vida.
O menino subiu ao palco e a abraçou, sussurrando que finalmente tinha uma família completa novamente. A nova vida conjugal, a lua de mel, foi passada em Santorini, Grécia, um destino que combinava a beleza romântica que Florença sempre sonhara conhecer com a sofisticação cultural que Maximiliano apreciava. Benjamin ficou com Dona Carmen, que havia decidido estender sua visita para passar mais tempo com o neto e ajudar na transição familiar. Durante a lua de mel, Maximiliano e Florença fizeram planos detalhados para o futuro. Eles discutiram a possibilidade de ter mais filhos, expandir os negócios da família para incluir projetos educacionais e criar tradições familiares que honrassem tanto a herança finlandesa quanto a brasileira. Quando retornaram, encontraram Benjamin ainda mais apegado à avó brasileira, falando algumas palavras em português e cheio de histórias sobre as tradições e costumes do Brasil. Dona Carmen havia se apaixonado pelo neto e pela vida em Helsinki, decidindo dividir seu tempo entre os dois países para estar mais próxima da família. Florença implementou gradualmente mudanças na rotina familiar que refletiam sua nova posição como esposa e mãe oficial. Ela assumiu mais responsabilidades na gestão da casa, começou a participar de eventos sociais como Senhora Torrealba e gradualmente se envolveu mais nos negócios da família. Maximiliano ficou impressionado com a facilidade com que Florença se adaptou ao seu novo papel social. Ela demonstrou habilidades naturais para networking, compreensão intuitiva sobre relações comerciais e uma capacidade única de conectar aspectos educacionais com oportunidades de negócio. A dinâmica familiar se estabeleceu de forma harmoniosa e natural. Benjamin floresceu com a estabilidade de ter uma família tradicional completa. Maximiliano redescobriu a alegria de compartilhar responsabilidades e decisões com uma parceira competente. E Florença encontrou a realização pessoal que sempre havia buscado. O crescimento profissional. 6 meses após o casamento, Florença inaugurou seu Centro de Desenvolvimento Infantil, um projeto que combinava suas paixões por educação, diversidade cultural e desenvolvimento social. O centro oferecia programas bilíngues, atividades multiculturais e metodologias inovadoras que rapidamente atraíram famílias de toda Helsinki. Maximiliano apoiou o projeto não apenas financeiramente, mas também oferecendo sua expertise em gestão empresarial e suas conexões no mundo dos negócios. Ele ficou orgulhoso ao ver como Florença transformou suas ideias em uma empresa bem-sucedida que impactava positivamente a comunidade. O centro se tornou conhecido por sua abordagem única, que celebrava diferenças culturais, while promovia a integração social. Florença desenvolveu programas especiais para famílias de imigrantes, crianças com necessidades especiais e pais que buscavam educação multicultural para seus filhos. Benjamin se tornou uma espécie de mascote do centro, participando de atividades especiais e demonstrando para outras crianças como era natural e enriquecedor crescer em um ambiente multicultural. Sua fluência em português, finlandês e inglês impressionava visitantes e servia como exemplo prático dos benefícios da educação diversificada. O sucesso do centro levou Florença a ser convidada para palestras e conferências sobre educação multicultural. Ela se tornou uma voz respeitada na comunidade educacional finlandesa, contribuindo com pesquisas sobre integração cultural e desenvolvimento infantil. Maximiliano expandiu seus próprios negócios para incluir uma linha de móveis educacionais inspirados nos métodos de Florença. A parceria profissional entre eles se mostrou tão bem-sucedida quanto o casamento, com ambos contribuindo com suas especialidades para criar algo maior do que poderiam alcançar individualmente. A expansão da família. 2 anos após o casamento, Florença descobriu que estava grávida de gêmeos.
A notícia trouxe uma alegria imensa para toda a família, especialmente para Benjamin, que estava entusiasmado com a perspectiva de ser irmão mais velho e ter bebês para cuidar e proteger. A gravidez transcorreu sem complicações, com Florença mantendo suas atividades profissionais até o 7º mês, quando decidiu se concentrar completamente na preparação para a chegada dos bebês. Maximiliano se mostrou um marido ainda mais atencioso e protetor, garantindo que ela tivesse todo o conforto e cuidado médico necessário. Benjamin participou ativamente dos preparativos para a chegada dos irmãos, ajudando a decorar o quarto dos bebês, escolhendo roupas e brinquedos e fazendo planos sobre como seria o melhor irmão mais velho do mundo. Sua maturidade e entusiasmo impressionavam todos os adultos da família. Os gêmeos nasceram em uma manhã de primavera, saudáveis e perfeitos. Esperança, a menina, recebeu esse nome em homenagem ao sentimento que havia guiado a família através de todas as adversidades. Gabriel, o menino, foi nomeado em honra ao arcanjo protetor, simbolizando a proteção divina que a família sempre havia sentido. Benjamin se revelou um irmão mais velho exemplar, sempre disposto a ajudar com os bebês, cantando para eles em português, como Florença havia feito com ele, e demonstrando um instinto protetor natural que emocionava os pais. A chegada dos gêmeos consolidou definitivamente a unidade familiar. Dona Carmen prolongou sua estadia para ajudar com os bebês, e sua presença trouxe uma dimensão adicional de amor e cuidado para a casa. Ela ensinou canções de ninar brasileiras, preparou comidas nutritivas para Florença durante a amamentação e ofereceu a sabedoria de suas décadas de experiência como mãe. Os anos dourados. Os anos seguintes foram marcados por crescimento, prosperidade e uma felicidade familiar genuína que se tornou evidente para todos que conheciam os Torrealba. A família se estabeleceu como um exemplo de integração cultural bem-sucedida e amor duradouro na comunidade de Helsinki. Benjamin cresceu como um jovem bilíngue e bicultural, orgulhoso de sua herança mista e capaz de navegar facilmente entre diferentes mundos culturais. Ele se destacou academicamente, desenvolveu talentos artísticos e demonstrou liderança natural que prometia um futuro brilhante. Os gêmeos, Esperança e Gabriel, cresceram em um ambiente de amor incondicional e estímulo constante. Eles desenvolveram personalidades distintas, mas complementares, com Esperança mostrando aptidão para línguas e comunicação, while Gabriel demonstrava talento para artes visuais e design. Florença expandiu seu centro de desenvolvimento para incluir programas de formação para educadores, cursos para pais e pesquisas sobre educação multicultural que ganharam reconhecimento internacional. Ela se tornou uma autoridade respeitada em seu campo, frequentemente consultada por organizações educacionais e governamentais. Maximiliano diversificou seus negócios para incluir galerias de arte que promoviam artistas de diferentes culturas, criando pontes entre comunidades e celebrando a diversidade que havia enriquecido sua própria vida. Seus empreendimentos se tornaram conhecidos por sua responsabilidade social e impacto cultural positivo. A mansão dos Torrealba se transformou em um centro informal de atividade cultural, sempre cheia de amigos de diferentes nacionalidades, celebrações que misturavam tradições diversas e uma atmosfera de acolhimento que refletia os valores fundamentais da família, as tradições familiares. A família desenvolveu tradições únicas que refletiam sua diversidade cultural e história especial. O Natal continuou sendo celebrado com elementos finlandeses e brasileiros, mas agora incluía também contribuições das outras culturas que haviam se tornado parte de sua vida através de amigos e colaboradores. Os aniversários eram celebrados com festas temáticas que exploravam diferentes países e culturas,
proporcionando às crianças uma educação prática sobre diversidade mundial. Cada membro da família escolhia um país diferente a cada ano para estudar e celebrar, criando memórias educativas e divertidas. As férias de verão eram divididas entre a Finlândia e o Brasil, permitindo que as crianças mantivessem conexões fortes com ambas as culturas. Eles passavam semanas com Dona Carmen em Recife, aprendendo sobre suas raízes brasileiras, e outras semanas explorando a natureza finlandesa, desenvolvendo amor por ambos os ambientes. Florença instituiu uma tradição de noites de história, onde cada membro da família compartilhava experiências, lendas ou conhecimentos sobre suas respectivas culturas. Essas sessões se tornaram momentos preciosos de conexão familiar e educação informal que as crianças aguardavam ansiosamente. Maximiliano criou um ritual de caminhadas de reflexão nos jardins da mansão, onde ele e Florença discutiam decisões familiares importantes, planejavam o futuro e simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. Essas caminhadas se tornaram fundamentais para manter sua comunicação aberta e seu relacionamento forte. A família também estabeleceu tradições de serviço comunitário, dedicando tempo regularmente para ajudar famílias de refugiados, apoiar instituições educacionais e promover integração cultural em Helsinki. Essas atividades ensinavam às crianças a importância de usar seus privilégios para ajudar outros. Os desafios e crescimento. Como qualquer família, os Torrealba enfrentaram desafios ao longo dos anos. A adolescência de Benjamin trouxe questões típicas de identidade e independência, complicadas por sua herança multicultural e pela pressão de ser o herdeiro de negócios familiares bem-sucedidos. Florença e Maximiliano navegaram esses desafios com paciência e sabedoria, oferecendo apoio, while permitindo que Benjamin explorasse sua própria identidade. Eles encorajaram sua independência, while mantinham canais de comunicação abertos, respeitando suas escolhas, while oferecendo orientação quando solicitada. Os gêmeos, conforme cresciam, também apresentaram desafios únicos. Esperança desenvolveu uma personalidade forte e independente que, às vezes, criava conflitos com a autoridade parental, while Gabriel mostrou sensibilidade artística intensa que exigia cuidado especial para ser nutrida adequadamente. Florença usou sua expertise em desenvolvimento infantil para lidar com esses desafios, adaptando suas abordagens para as necessidades individuais de cada criança. Ela reconheceu que criar filhos multiculturais exigia flexibilidade e compreensão especial das complexidades de identidade que eles enfrentariam. Maximiliano aprendeu a equilibrar suas expectativas como pai com as necessidades individuais de cada filho. Ele descobriu que ser um bom pai significava apoiar os sonhos de seus filhos, mesmo quando esses sonhos diferiam de suas próprias expectativas ou planos para a família. O casal enfrentou também desafios relacionados ao sucesso profissional e às demandas de manter negócios em crescimento while criando uma família grande. Eles aprenderam a delegar responsabilidades, estabelecer prioridades claras e manter o equilíbrio entre vida profissional e familiar. A maturidade da família. Quando Benjamin completou 18 anos, a família organizou uma celebração especial que marcava sua transição para a idade adulta. A festa incluiu elementos de tradições finlandesas e brasileiras de maioridade, criando um ritual único que honrava sua herança multicultural. Benjamin havia se tornado um jovem impressionante, inteligente, carismático e profundamente comprometido com os valores familiares de diversidade, educação e responsabilidade social. Ele decidiu estudar administração internacional em Londres, planejando retornar para expandir os negócios familiares globalmente.
Esperança e Gabriel, agora com 16 anos, haviam desenvolvido personalidades distintas, mas igualmente admiráveis. Esperança mostrava interesse em seguir os passos da mãe na educação, while Gabriel demonstrava talento excepcional para artes visuais e design que prometia uma carreira brilhante. Florença havia se estabelecido como uma das educadoras mais respeitadas da Escandinávia, com seu centro de desenvolvimento servindo como modelo para instituições similares em outros países. Ela publicou livros sobre educação multicultural que se tornaram referência acadêmica internacional. Maximiliano expandiu seus negócios para incluir uma fundação que promovia arte e educação em comunidades carentes, tanto na Europa quanto no Brasil. Seus empreendimentos haviam se tornado conhecidos não apenas pelo sucesso comercial, mas também pelo impacto social positivo. A família havia se tornado um exemplo de como amor, dedicação e valores sólidos podem superar qualquer adversidade e criar algo belo e duradouro. Sua história inspirava outros casais multiculturais e famílias que enfrentavam desafios similares. O legado continua. Aos 58 anos, Maximiliano e aos 42 anos, Florença olhavam para trás com orgulho e gratidão pelo que haviam construído juntos. Sua história de amor havia se transformado em um legado familiar que impactava positivamente não apenas suas próprias vidas, mas também a comunidade ao redor. Benjamin retornou de Londres com ideias inovadoras para expandir os negócios familiares, incluindo projetos que combinavam arte, educação e tecnologia de formas revolucionárias. Ele havia mantido os valores familiares, while desenvolvendo sua própria visão empresarial. Esperança decidiu estudar pedagogia especial, inspirada pelo trabalho da mãe, mas focando em crianças com necessidades especiais. Gabriel foi aceito em uma prestigiosa escola de arte em Paris, onde desenvolveria seu talento natural para design e artes visuais. A terceira geração da família estava começando a tomar forma quando Benjamin se casou com uma arquiteta brasileira que conheceu durante seus estudos. O casamento foi uma celebração magnífica que reuniu famílias e amigos de vários países, continuando a tradição de diversidade cultural. Florença se tornou avó aos 44 anos, quando nasceu o primeiro neto, Maximiliano Neto. A experiência de ser avó trouxe uma alegria renovada e uma perspectiva diferente sobre o ciclo da vida e a continuidade das tradições familiares. A mansão dos Torrealba continuava sendo um centro de atividade familiar, agora abrigando 3 gerações que mantinham viva a atmosfera de amor, diversidade e crescimento que havia caracterizado a família desde o início. As reflexões do tempo. Durante uma tarde tranquila de outono, while observavam os netos brincando nos mesmos jardins onde Benjamin havia crescido, Maximiliano e Florença refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Eles lembraram dos primeiros dias tímidos, do amor que cresceu gradualmente, da dor da separação e da alegria do reencontro. Florença admitiu que às vezes ainda sonhava com aqueles dias difíceis quando teve que fugir, mas que acordava sempre grata por ter encontrado a coragem de aceitar o amor e lutar por ele. Ela reconheceu que sua jornada havia sido marcada por crescimento pessoal, superação de medos e descoberta de forças que não sabia possuir. Maximiliano confessou que perder Florença temporariamente havia sido a experiência mais dolorosa de sua vida, mas também a mais educativa. Ele aprendeu que o amor verdadeiro exige vulnerabilidade, coragem e disposição para lutar por aquilo que realmente importa. Eles concordaram que sua história havia sido marcada por momentos de quase perda que os fizeram valorizar ainda mais o que tinham. As adversidades não haviam destruído seu amor, mas o haviam fortalecido e aprofundado de formas que não teriam sido possíveis sem os desafios.
A família que haviam construído era mais do que eles jamais haviam sonhado. Próspera, amorosa, diversificada e comprometida com valores que transcendiam sucesso material. Eles haviam criado um legado de amor que se perpetuaria através das gerações. Observando seus filhos e netos, Florença e Maximiliano sabiam que haviam cumprido sua missão mais importante: criar uma família baseada no amor incondicional, no respeito mútuo e na celebração da diversidade que enriquece a experiência humana. O futuro promissor. Hoje, aos 65 anos, Maximiliano e aos 49 anos, Florença continuam vivendo na mansão em Helsinki, cercados por uma família que cresceu e prosperou através das décadas. Eles são avós de 5 netos, todos bilíngues e orgulhosos de sua herança multicultural. Benjamin assumiu completamente a gestão dos negócios familiares, expandindo-os para incluir projetos educacionais e culturais em 3 continentes. Esperança abriu sua própria escola para crianças especiais, usando metodologias desenvolvidas em parceria com a mãe. Gabriel se tornou um artista internacionalmente reconhecido, suas obras refletindo a riqueza cultural de sua criação. A 4ª geração está começando a nascer, com os primeiros bisnetos trazendo nova energia e alegria para a família. Cada nascimento é celebrado como uma continuação da história de amor que começou com uma jovem babá brasileira e um viúvo finlandês solitário. Florença continua ativa em projetos educacionais, agora focando em formação de educadores multiculturais e desenvolvimento de políticas públicas para a integração de imigrantes. Maximiliano dedica seu tempo à fundação familiar e a projetos artísticos que promovem intercâmbio cultural. A mansão dos Torrealba permanece um centro de atividade familiar e cultural, sempre cheia de risadas de crianças, conversas em múltiplas línguas e o aroma das receitas brasileiras que Florença ensinou a todas as noras e netos. Durante as reuniões familiares, quando toda a família se reúne para celebrações especiais, Maximiliano e Florença são sempre solicitados a contar novamente a história de como se conheceram. As gerações mais novas nunca se cansam de ouvir sobre a jovem babá que desapareceu misteriosamente e o menino que chamava por ela todas as noites. A história que começou com desespero e medo se transformou em uma saga de amor, coragem e triunfo sobre adversidades. Florença Cavalcante, a jovem que deixou o Brasil em busca de oportunidades, encontrou muito mais do que um trabalho. Encontrou sua família, seu propósito e um amor que durou toda a vida. Maximiliano Torrealba, o viúvo que havia se fechado para o mundo, redescobriu a capacidade de amar e construir uma família baseada na diversidade, no respeito e na dedicação mútua. Benjamin, o menino tímido que chamava por sua babá todas as noites, cresceu em um ambiente de amor incondicional que o preparou para ser um homem íntegro e bem-sucedido. A família Torrealba se tornou lenda em Helsinki, não apenas pelo sucesso empresarial, mas principalmente pelo exemplo de amor duradouro e integração cultural bem-sucedida. Sua história inspira casais, famílias e comunidades que enfrentam desafios similares. Quando perguntados sobre o segredo de um casamento longo e feliz, Maximiliano e Florença sempre respondem: escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil, enfrentar problemas juntos, nunca sozinhos, e sempre lembrar que família não é apenas sangue, mas escolha consciente de cuidar, proteger e amar incondicionalmente. A jovem babá que sumiu sem avisar encontrou seu lugar no mundo. O filho do milionário que chamava por ela todas as noites cresceu cercado de amor. E o amor verdadeiro, testado pelas maiores adversidades, provou ser mais forte que qualquer obstáculo. Às vezes, as histórias mais bonitas começam com os momentos mais difíceis. Às vezes, precisamos quase perder algo para descobrir seu verdadeiro valor.
E às vezes, o amor verdadeiro não apenas sobrevive às tempestades, mas se torna ainda mais belo por causa delas. Esta é a história de Florença e Maximiliano Torrealba. Uma história de amor que transcendeu culturas, superou medos e criou um legado que durará para sempre. Comentem aqui embaixo a palavra esperança, se vocês assistiram até o final e se emocionaram com essa história incrível de amor e superação.